Graça e paz de Cristo, amados. Meu nome é Pastor Divino Abel, eu sou pastor da Assembleia de Deus Shalom, em Vicente Pires, Distrito Federal. Hoje nós vamos estar iniciando o estudo de mais um livro, livro dos profetas menores. Na aula anterior, nós estudamos acerca do profeta Sofonias, e na sequência, hoje nós estaremos estudando acerca do livro profético do profeta Ageu. Nós vamos estar orando nesse momento e já na sequência vamos estar iniciando o estudo desse dia. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade sempre demonstrada, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, e nós queremos ser gratos a ti, agradecidos a ti, Senhor, por tudo. Pai, que nesta noite, neste momento, nós possamos aprender algo mais acerca da tua palavra. Nós precisamos, Pai, nos alimentar da tua palavra, meu Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Amém? Nós te louvamos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, queridos, nós vamos estar, então, iniciando, falando alguma coisa, Hoje seria uma parte introdutória, um panorama acerca do livro de Ageu. Nós podemos entender, através das Escrituras e através da cronologia bíblica, dessa régua cronológica dos acontecimentos, nós podemos classificar Ageu, o profeta Ageu, como um profeta do pós-exílio, ou seja, um profeta pós-exílio. O que seria isso? Um profeta que apresentou as profecias depois do exílio de Judá na Babilônia. O exílio ou o cativeiro, ele durou 70 anos, Então, o povo de Judá foi levado cativo para o exílio ali em Babilônia e ali permaneceu durante 70 anos. E nós podemos observar que o Senhor ele levantou profetas pré-exílio, ou seja, profetas que profetizaram antes do exílio na Babilônia. Também o Senhor levantou profetas que profetizaram durante o exílio. Nós podemos citar aqui Daniel. Daniel foi profeta na Babilônia, ali nos palácios, ali na corte do rei Nabucodonosor. Nós também podemos citar, no caso, Ezequiel. Ezequiel também foi levado cativo, a segunda leva dos judeus que foram levados para a Babilônia, estava Ezequiel, ali no ano de 597 a.C. Então, foi um profeta que profetizou ali, junto ali ao rio Quebar, Então, um profeta durante o exílio. Podemos falar também de Jeremias, Jeremias profetizou antes do exílio e também durante, ali em Jerusalém. Ele foi testemunha ocular dos acontecimentos, E até ali a queda de Jerusalém, a destruição do templo, que ocorreu no ano 586 a.C., Então, depois desse período, aqueles 70 anos ali no cativeiro, os judeus receberam a autorização para retornar à sua terra natal, E isso aconteceu com o decreto do rei Ciro da Pérsia, Ciro também chamado Ciro o Grande. Então ele assina ali um decreto
autorizando, liberando os judeus, né, que retornassem à sua terra de origem e ali reconstruíssem o templo. Isso aconteceu no ano de 538 a.C., né? Então ele dá essa autorização e à frente do povo judeu, né, o retorno ali, em torno de 50 mil judeus, estava Zorobabel. Zorobabel como líder, né, um líder civil, um líder político, vamos dizer assim, e na companhia, né, do líder espiritual, o sumo sacerdote Josué. Então, esses dois homens ali lideram esse retorno à terra prometida, né, no ano de 538 a.C., né? Os judeus retornam à sua terra natal e 2 anos depois, ou seja, no ano 536 a.C., né, eles recomeçam a construção do templo, né? Eles começam ali a reconstrução do templo e nós vamos ver, é interessante ler o livro de Ageu, né? Apenas 2 capítulos, um livro bem curto. É o segundo livro mais curto do Antigo Testamento, né? Menor do que o livro de Ageu, o livro do profeta Obadias, né? E é interessante ler juntamente com o livro de Esdras, né? Que nós vamos ver detalhes que estão acontecendo também no mesmo período, né? Nós vamos ler o livro de Ageu, lendo também o livro de Esdras, né? Que ali nós vamos ver os acontecimentos ali, né? Que paralelos ao livro que nós estamos estudando hoje. Então, queridos, 2 anos depois, como falamos, né, os judeus iniciam ali a reconstrução do templo, né? Eles recomeçam reconstruindo o altar, né? Então, primeira atitude, quando eles chegam, eles reconstroem o altar e depois começam, né, a reconstrução do templo. Só que devido a fatores, né, devido a dificuldades, né, a perseguições externas, né, pelos moradores ali da terra, ali, os vizinhos ali, né, que se levantam ali, são samaritanos, né, e se levantam contra a reconstrução do templo, e também há um desânimo, na verdade, né, dos judeus também em prosseguir com a obra. E essa obra ela é paralisada, né? A obra de reconstrução do templo fica paralisada, uma obra inacabada, né? Durante ali 16, 17 anos, né? Durante esse período a obra fica parada, ou seja, o templo, né, deixa de ser reconstruído, né? Então, esses dois fatores que nós falamos, né? Essas lutas, né? Perseguições, a oposição, né, dos povos vizinhos ali que não queriam que o templo fosse reconstruído, e também o desânimo, né, a falta de disposição e de prontidão do povo, né, de reconstruir ali aquele símbolo maior, né, que representava ali a própria presença do Deus de Israel, né, onde Deus se manifestava, né. Então, durante esse período ali, né, a obra fica parada até que Deus levanta, né, os dois profetas, Ageu, né, e Zacarias, né. Então, esses dois profetas vão incentivar os seus líderes, né, o caso de Zorobabel e também de Josué, né, como já falamos, Zorobabel, o líder, né, o líder político ali, o governador, vamos dizer assim, e Josué, sumo sacerdote, né, o líder espiritual. Então, esses profetas são levantados, né, por Deus para incentivar a reconstrução do templo, né? E isso acontece, queridos, no ano 520, né? Tanto é que a Ageu vai datar suas profecias de agosto, né, o mês de agosto, até o mês de dezembro do ano 520, né? Então, as profecias de Ageu estão bem organizadas, né? São 4 profecias, né? E ele data, diz o dia, o mês, né? Que aquela profecia aconteceu, que veio a palavra do Senhor a ele, Ageu, né?
Então, nós podemos ver essas 4 profecias, nós vamos estar vendo durante este estudo, né, quais eram essas profecias ali, né? E ele vai incentivar, né, e vai mostrar a importância, né, da reconstrução do templo, né? E ali eles também, quando eles retomam a reconstrução, depois de 16, quase 17 anos, eles sofrem oposição ali de Tatenai, né, que era o governador do Trans-Eufrates, né, que se opõe. Mas aí já nessa época, já é o rei da Pérsia é Dário, ou Dario, né, e ele vai reeditar o decreto de Ciro, né, e ali ele dá um prazo de 4 anos para que o templo seja reconstruído, né? E isso acontece, em 4 anos, né, o templo é concluído ali, né, aquela reconstrução, aquela reforma, né? E assim, queridos, é uma parte introdutória que nós gostaríamos de estar passando neste estudo, né? Nós vamos estar projetando alguns slides, né, para fixar, para melhorar a memorização, e a qualquer tempo você pode estar olhando, né, vendo as referências, né? Isso é bastante importante, amém? Nós vamos estar, então, vamos estar aqui, né, trazendo o slide aqui, né? Vamos trazer aqui o slide. Vamos aqui para a gente estar falando alguma coisa aqui a respeito do templo, né? Nós sabemos que o livro de Ageu, o tema principal é a reconstrução do Templo de Jerusalém, né? A reconstrução do Templo de Jerusalém é o tema principal do livro do profeta Ageu, né? Falando de templos, né? Nós vamos ver que o primeiro lá, o tabernáculo, né? Que era um santuário móvel, foi ordem de Deus a Moisés, né? Foi um plano detalhado recebido do Senhor por Moisés, né? Ele foi construído por artesãos divinamente designados, né? E depois foi profanado pelos filhos de Arão, né? Nadab e Abiú, que foram ali fulminados, né? Porque levaram fogo estranho ali para dentro do tabernáculo, né? Depois, em seguida, nós vamos ver o Templo de Salomão. O Templo de Salomão, ele foi planejado pelo rei Davi. Davi, no seu coração, né, quis construir o templo, mas o Senhor não permitiu, sendo construído, né, depois por Salomão, né? E esse mesmo templo, que ele foi construído no ano 966 a.C., né, foi destruído, né, quando houve a queda de Jerusalém, de Judá, né, foi totalmente destruído esse templo por Nabucodonosor, rei da Babilônia, né? Então nós temos aqui as referências, né? Você pode depois estar lendo essas referências, né, que confirmam aquilo que estamos falando, né? Temos também depois desse período, né, de cativeiro, de exílio, né, do povo de Judá ali na Babilônia. Nesse retorno que nós estamos estudando agora, né, nós temos aqui o templo chamado Templo de Zorobabel, que é o segundo templo, né? Ele foi reconstruído aqui no ano de 516, né, depois de ter ficado parado por 16, 17 anos, né, por causa da oposição dos inimigos e também pelo desânimo dos judeus também, né? E esse templo ele foi profanado, né? Ele foi profanado por Antíoco Epifanes, né, que profanou o templo no ano 166 a.C. E depois nós vamos ver lá no ano 19 a.C., né, o templo reformado por Herodes, né, também chamado Templo de Herodes. Durou 46 anos, né, a reforma ali do templo, né, e ele foi, esse templo era o templo da época de Jesus, né, quando Jesus esteve aqui, né, era o templo onde Jesus ia, onde ele pregava, ensinava, né, e esse templo, queridos, ele foi destruído pelos romanos, né, no ano 70 da era cristã, né? Então nós vemos aqui, né, esse cronograma, né, do templo, né,
que eu acho bastante interessante. Então, o livro de Ageu, ele vai estar tratando, dessa reconstrução do templo. E seguindo, queridos, vamos estar vendo aqui mais um slide também. Vamos estar vendo aqui mais um slide, né? Para a gente estar avançando no nosso estudo, né? Nós vamos estar retomando aqui, né? Vamos estar aqui, estudo do livro, né, do profeta Ageu. O tema principal, a reconstrução do templo de Jerusalém, né? O templo, em grego, né, a palavra templo é hieron, né? Quer dizer, templo. É um local de adoração, um espaço sagrado e santo, né? Construído ele primariamente para a adoração nacional a Deus. Então, o templo ele tinha um significado, né, muito importante ali para os judeus, né, porque ali era onde, né, se manifestava a glória de Deus, ali onde estava o sacerdote, o sumo sacerdote, né, então era um local assim, centro de adoração dos judeus, onde deveria o Senhor ser adorado ali, né. E então, queridos, vamos aqui adiante, né. Os principais personagens do livro de Ageu, né? Os principais personagens, nós vamos ver aqui o próprio profeta, né? Um profeta de Judá, né? Um profeta pós-exílico, né? Depois do exílio babilônico, e ele, levantado por Deus, juntamente com o profeta Zacarias, ele vai estimular, né? Ele vai incentivar a reconstrução do templo, né? Zorobabel é outro personagem também que nós podemos estar citando no livro de Ageu. Ele liderou os judeus durante a saída do exílio babilônico, ele serviu como representante oficial da dinastia davídica, né? Zorobabel era um descendente de Davi, inclusive na tipologia bíblica, né? Era um tipo de Cristo, né? Então ele é chamado de anel de selar, ou seja, em relação à autoridade, né? Então, é um tipo, né? Está apontando para Cristo, né? Josué não é aquele Josué, né? Que saiu ali, que era o companheiro, né? O líder ali juntamente com Moisés. Esse é outro Josué. É um nome bastante comum, queridos, entre os judeus, né? Josué é um nome bastante comum, muito usado, né? Então nós vamos ver várias pessoas com este nome nas escrituras sagradas, né? Esse Josué era o sumo sacerdote. Em alguns lugares também aparece como Jesuá, é o mesmo nome. Josué ou Jesuá é o mesmo nome, né? Sumo sacerdote de Judá, né? Liderou juntamente com Zorobabel. Então eram os líderes, né, ali que vieram à frente daqueles 50 mil judeus que retornaram à terra prometida, depois do exílio, depois do cativeiro, né? Outro personagem, o povo de Judá, né? Foi encorajado por Ageu a concluir a reconstrução do templo, né? Nós vamos ver que existia uma apatia, né? Uma apatia com relação a fazer, né, aquilo que estava relacionado com a obra de Deus, né? E o profeta vai levantar e vai colocar isso, né? Vai colocar isso para eles, né? Que eles estavam mais preocupados, né? Com suas vidinhas, né? Com as vidas particulares, né? Com seus negócios, né? Do que com a obra de Deus, ou seja, a casa de Deus, o templo, né? Estava ali abandonado, estava ali, sabe, precisando do reparo, da reforma, né? Mas cada um não estava priorizando as coisas de Deus, não estava priorizando, né, a conclusão da reforma, da reconstrução do templo, né? E o profeta vai levantar isso, vai mostrar para eles que faltava, né, esse compromisso. E por faltar esse compromisso com a obra de Deus, eles estavam ali sofrendo consequências, né? Ele vai falar da seca, né, e da escassez, e também de uma outra série de situações. Por quê?
o reino de Deus, as coisas sagradas, não estavam, não tinha, sabe, a primazia, não tinha prioridade na vida deles, amém, queridos? E isso nos ensina muito também. Muitas vezes nós estamos muito preocupados, né, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, e isso muitas vezes funciona como embaraço nas nossas vidas, né? Nós poderíamos estar, sabe, dedicando tempo, dedicando, sabe, os nossos esforços, né, na obra de Deus, e muitas vezes nós deixamos muito a desejar, né? A obra de Deus, né, e o Deus da obra, principalmente, né, às vezes não colocamos no lugar que ele deveria estar, que é em primeiro lugar, entronizado nas nossas vidas, né? Então, isso fala muito conosco nos dias atuais, né? Que nós somos muitas vezes levados a termos tantas prioridades, né? Tantas coisas que nós colocamos de importância, né? De importância extrema, e muitas vezes, né, relegamos, né, a obra de Deus, relegamos aquilo do nosso chamado, né, para um segundo, terceiro, quarto plano. Amém, queridos? Mas vamos aqui verificar mais alguma coisa aqui no estudo do livro de Ageu, né? Sempre quando nós estudamos, né, os livros das Escrituras Sagradas, sempre nós podemos extrair lições, né, práticas para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Porque a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos ensina, né, no caminho que nós devemos andar, como nós devemos andar, e ela nos estimula, sabe, a querer mais a presença de Deus, mais comunhão com o Senhor, mais intimidade com o Senhor. Amém, queridos? Então, as 4 profecias, né, do profeta Ageu, elas trazem convites ao arrependimento diante da realidade da retenção das bênçãos. Então, as bênçãos estavam sendo retidas sobre o povo, porque eles não estavam priorizando, sabe, as coisas, o reino de Deus, né? Ele vai estar falando isso. Elas também enfatizam as promessas de grandes bênçãos sobre o templo, né? Ali o templo simbolizava a presença de Deus. Era um símbolo, né? Hoje a presença de Deus, queridos, nas nossas vidas é Cristo Jesus, né? Nós não precisamos mais de um templo, né, de um local como eles precisavam, porque hoje cada crente, né, lavado e remido no sangue de Jesus, é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, amém? Então aqui, né, as promessas de grandes bênçãos sobre o templo e vitórias por intermédio da linhagem de Davi, né? Zorobabel, ali à frente, né, era da linhagem de Davi. E se cumpre em Cristo plenamente, né, como Messias, né? Então, Jesus, o filho de Davi, né? O filho de Davi. Então, essas promessas se cumprem em Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós vamos também aqui falar aqui as profecias, né? A primeira profecia, são 4 profecias ali que a Ageu vai estar ministrando, e ele era muito organizado, Ageu, né? Porque ele parece que tinha um diário, né? Parece que ele tinha uma agenda, porque ele anota o dia e o mês da profecia, né? Então, 2 capítulos e 4 profecias, né? A primeira profecia, né, ele vai estar aqui em Ageu 1, né, que diz: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Essa é a primeira profecia. Então nós vamos ver que ele data, né? Esse aqui é o ano de 520, né? E ele fala exatamente o dia da profecia, né? Vamos aqui. Isso também nos ensina também, amados, a questão, precisamos ser organizados, né? Precisamos organizar as nossas coisas, a nossa vida, né? E muitos acham que o fato de você se organizar, isso inibe, né, o Espírito Santo de Deus. Não, queridos. Deus é um Deus organizado, de organização, né? Então, na verdade, muitas vezes nós somos bagunçados, desorganizados, né? E falamos, não, deixa que é o Espírito Santo. Não.
Deus trabalha também na organização, né? Então nós vamos ver aqui Ageu, como era organizado esse profeta, né? Vamos aqui, a segunda profecia, ele vai dizer aqui no 7º dia, né? Ou seja, o ano é o ano 520, como já dissemos, agora no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, né? Então a segunda profecia, a terceira profecia está aqui em Ageu 2:10, né? Ao 24º dia do mês 9º, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, né? Então nós vamos ver aqui, né, as 4 profecias, a quarta, né, está aqui em Ageu 2:20, né? E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo. Amém, queridos? Então nós vamos ver aqui que o profeta era bem organizado, né? Glória a Deus por isso. O esboço do livro, né? O livro de Ageu, né? O conteúdo do livro é dividido em 4 mensagens que são organizadas da seguinte forma. Então, o esboço, né? Como está organizado o livro? Nós vimos anteriormente, né? As profecias, as 4 profecias constantes ali do livro do profeta Ageu, né? O conteúdo, o esboço, né? O esboço do livro. O conteúdo do livro de Ageu ele é dividido em 4 mensagens que são organizadas da seguinte forma. Primeiro, aqui a referência, Ageu 1, de 1 a 15, né? Ageu promove o envolvimento do povo e conclama o arrependimento para que o templo seja reconstruído, né? Então ele vai realmente confronta o povo, né? Para que haja arrependimento, né? Então, queridos, às vezes o coração estava endurecido, né? E Ageu vai dizer, olha, vocês querem, né, cuidar das vossas casas, né? As suas casas forradas, de boa qualidade, dos negócios de vocês, né? E abandonar a casa de Deus. A casa de Deus está lá, os destroços, né? Toda abandonada, deserta. E ali, queridos, aquelas pessoas, né? São confrontadas com a palavra de Deus. E quantas vezes nós também precisamos ser confrontados com a palavra de Deus? Eu posso dizer que sempre nós precisamos ser confrontados com a palavra de Deus, né? E a palavra que vai, sabe, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando no nosso caráter, né? A palavra de Deus, ela é como espada, e a espada corta, né? Tira aquilo que não deveria estar nas nossas vidas, vai trabalhando, né? E isso passa pelo arrependimento. Nós precisamos, sabe, nós não podemos ser de dura cerviz, né? Nós não podemos ser endurecidos, coração de pedra, não. Nós devemos ter corações tratáveis, corações ensináveis, né? Que possam receber a palavra de Deus e isso possa causar em nós arrependimento, né? Arrependimento pela conduta, arrependimento pelas atitudes, arrependimento, né? Por tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que está fora dos padrões da palavra de Deus, né? Então, arrependimento é uma condição essencial, sabe? Não é uma opção. Arrependimento, né? Mandamento, nós precisamos nos arrepender, sabe? Quando olhamos e vemos que nós não estamos andando segundo os preceitos do Senhor, né? Devemos melhorar os nossos caminhos, sabe? Buscar na palavra, viver a palavra. Não adianta apenas ouvir a palavra. Tiago vai falar que nós não devemos ser apenas ouvintes, né, da palavra, mas praticantes, né? Viver dia após dia. Queridos, né, nós sabemos que nós temos 3 inimigos, né? Um dos nossos inimigos é o nosso eu, nós mesmos, né? E nós sabemos que nós precisamos muitas vezes estar negando a nós mesmos, né? Negando, sabe, aquilo que não agrada a Deus, né? Então, o arrependimento. Então, Ageu conclama, né? E ali eles respondem positivamente, né, a esse chamado, né, a essa advertência, a esse confrontamento, né, com a palavra. Amém, queridos? No esboço do livro também, a glória maior do novo templo é as bênçãos de Deus, né? Ageu ali vai ser usado em profecia e ele vai falar
que a glória desta última casa, do templo, né, será maior do que do primeiro templo, sabe, queridos? Então, Deus tem algo a mais para as nossas vidas, né? Muitas vezes nós achamos que nós fomos rejeitados por Deus por alguma situação, né, por alguma falha, por algum pecado, né? E que o Senhor não vai nos usar mais, que o Senhor não tem mais um ministério nas nossas vidas, seja no louvor, seja na pregação da palavra, seja no evangelismo, sabe? Mas creia, né, que o Senhor, ele pode fazer tudo novo. O Senhor pode renovar, né? E a glória da segunda casa, da última casa, será maior do que a da primeira, né? Creia que o Senhor pode fazer maravilhas na sua vida, nas nossas vidas, né? A garantia das bênçãos futuras que Deus derramaria, né? Então, ali há promessas também, né? O profeta Ageu ali vai colocar a palavra de Deus, ali vai anunciar a palavra do Senhor, olha, eu estou convosco, eu estou com vocês, né? Eu estou no meio de vocês, sabe, querido? É uma palavra, sabe, de ajuda, né? Não é autoajuda, mas é ajuda do alto, né? E o Senhor sempre estará conosco, né? Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E ali o Senhor reforça essa promessa através do profeta Ageu, né? E ali ele vai profetizar, vai anunciar ao povo, né, a presença do Senhor, para que eles estivessem, né, não desanimados, né, não envolvidos, sabe, com tantas situações, mas que se dedicassem ao Senhor, né? Queridos, a nossa essência, a nossa necessidade maior é do Senhor. A nossa necessidade maior é da comunhão com o Senhor. A nossa necessidade maior é de ter intimidade. As demais coisas, elas são acrescentadas. Deus sabe aquilo que nós realmente precisamos, né? E são coisas que são acessórias, são coisas periféricas, né? São coisas que serão acrescentadas, mas a essência, nós fomos criados, nós fomos gerados para a glória de Deus, para louvor da sua glória, sabe? Para viver uma vida de relacionamento com Deus, sabe? Quando nós nos relacionamos com o Senhor, esse relacionamento pessoal, a nossa alma, ela encontra contentamento, sabe? Ela encontra contentamento em Deus. Quando nós lemos ali o Salmo de número 23, que Davi escrevendo, vai dizer, olha, o Senhor é o meu pastor, e nele, de nada, eu vou sentir falta. Amém, queridos? Essa é a melhor tradução, né? Então, em Cristo, né, ele nos satisfaz, né? E alguém já disse com muita propriedade, né? Quanto mais das coisas dos céus eu tenho na minha vida, menos das coisas da terra eu cobiço. Amém, queridos? Então, o nosso olhar deve estar nas coisas eternas, nas coisas celestiais, não nas coisas temporais. Todas essas coisas temporais, elas são passageiras, elas vão passar, elas vão deixar de existir, sabe? Mas a nossa comunhão com o Senhor, sabe? A nossa dedicação a Ele, o amor que nós temos a Ele, isso, olha, permanecerá por toda a eternidade. Amém? A promessa de vitória para o povo de Deus. Queridos, nós temos promessas sobre as nossas vidas. Promessas fiéis, verdadeiras. Sabe? Não promessas, palavras humanas, mas as palavras do Senhor, sabe? Que confortam o nosso coração. Sabe? Que traz bálsamo ao nosso coração. Que traz esperança ao nosso coração. Então, são as promessas de Deus, sabe? Assim como existia sobre Israel, sobre Judá, as promessas do Senhor, e o Senhor é fiel, né? Totalmente fiel, também sobre as nossas vidas também. Existe uma promessa, né? Glória a Deus por isso, queridos. E nele nós podemos confiar. Amém? Então, por hoje, amados, por hoje nós temos essa mensagem, esse estudo, né? Do livro de Ageu, né? Creio que nós estamos aqui já, né,
já falamos, né, algo que seria proposto, né, para esse dia de hoje, né, acerca do livro do profeta Ageu, e fica essa mensagem, né, fica essa mensagem, sabe, que as nossas prioridades elas sejam organizadas ou reorganizadas, né, e que nós não possamos, queridos, deixar que a palavra, né, que a palavra do Senhor caia, sabe, em descrédito, né? Nós não podemos deixar, né, que a palavra, sabe, não tenha vida nas nossas vidas, mas que nós possamos, amados, né, assim como ali o povo ouviu o profeta Ageu e tomaram uma atitude, né, de reconstruir, de terminar a reconstrução do templo, né, que as nossas vidas também sejam, sabe, restauradas, as nossas famílias sejam restauradas para a glória de Deus, né? Sempre temos dito que Deus é um Deus de restauração, né? É um Deus que tem prazer em restaurar, tem prazer em restaurar as nossas vidas, as nossas famílias, sabe? E nós colocamos e apresentamos a Ele, né? Porque nós podemos confiar inteiramente no Senhor. Amém, queridos? Que essa palavra possa falar aos nossos corações, né? Que possam ser confrontados, né? Com a palavra de Deus, né? Queridos, nós vivemos dias difíceis, momentos difíceis, nós sabemos disso, né? E nós sabemos também de uma coisa, né? Muito em breve Jesus voltará, né? Essa é a nossa grande esperança, né? Jesus, ele disse que voltaria, e nós esperamos, né, a sua volta, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? E nós estamos confiados nas promessas do Senhor, né? Esperando o Senhor, né? Porque vai chegar um dia, né, quase à meia-noite, em que se dirá, eis o noivo, né? Muitos podem estar dormindo, podem estar desapercebidos, né? Mas devemos estar atentos, queridos. Devemos estar sempre esperando, né? Esperando o noivo Jesus Cristo, que há de voltar para buscar a sua noiva, a igreja, né? Imaculada, sem rugas, né? E nós sabemos, queridos, que cada vez mais esse dia se aproxima, né? E que nós possamos não ter isso como, sabe, um pânico, né? Não, mas que nós possamos buscar em Deus, sabe, o conforto, o consolo, que nós possamos cada dia mais caminhar em direção a Cristo, em direção à cruz, né? Sabendo que Ele nos chama, né? Todos os dias, para que possamos ter um relacionamento, né? Íntimo, um relacionamento, sabe, com Ele. Amém? Deus tem prazer em se relacionar, né, com o homem, com a humanidade, né? Ele tem prazer, sabe, queridos, que Ele nos criou não para a perdição, mas Ele nos criou, né, para sermos salvos, né, e estarmos para sempre com Ele. Amém? E que nós possamos ser ricamente abençoados pela palavra de Deus. Amém, queridos? É uma boa noite a todos, né? Que Deus possa abençoá-los de uma forma abundante, né? Um grande abraço, né? Agora abraço virtual, nós não podemos estar, né, nesse momento, né, de pandemia, mas a distância é só física, né? Mas nós estamos próximos, juntinhos, né? Como corpo de Cristo, como igreja, né, de Cristo, né? Como pessoas que procuram servir a Deus com sinceridade. Temos falhas, somos imperfeitos, mas o desejo do nosso coração é servir ao Senhor, né? Amar o Senhor e viver uma vida, né, que agrade ao Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, eu quero mais uma vez, Senhor, te agradecer e te bendizer. Coloca a tua boa mão, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre a nossa casa. Deus, nós dependemos de Ti, Pai, e nós queremos sempre depender do Senhor. Nos ajuda porque nós somos imperfeitos, Senhor. Em nós não há méritos, não há merecimento, mas é a Tua misericórdia e a Tua bondade, Pai. E nós sabemos que o Senhor é sempre fiel. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos,
Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.